A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero desejar um ótimo final de semana para todos os irmãos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Estou muito feliz, por mais um momento poder estar aqui falando com os irmãos. Deixando uma palavra, para a nossa meditação, que é para nós, irmãos. Nós temos que meditar todos os dias na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu ministério. Que Deus possa cuidar da sua saúde, das suas finanças, da sua vida sentimental, conjugal, física, espiritual, em todas as áreas, irmãos. Eu desejo que Deus possa abençoar, Eu não posso falar assim que Deus tem que abençoar. Eu digo assim, que Deus possa abençoar, porque Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar trabalhando na sua vida nesse final de semana. Quem vai ficar em casa, que tenha um ótimo descanso, um ótimo final de semana. Mas quem vai trabalhar também, que Deus possa estar abençoando o seu trabalho, te guardando na saída e na chegada, em nome de Jesus. Que Deus possa guardar a sua família que está em casa, ou alguém que vai viajar, passar o final de semana fora. Que o Senhor Jesus possa também te guardar e te livrar de todo mal. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu vou estar deixando a palavra aqui para os irmãos que se encontram no livro de Efésios. Efésios 6, irmãos, no versículo 12, que disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, o Senhor Jesus disse que nós não devemos lutar contra o ser humano, e sim contra os principados e potestades. Mas algo que eu venho refletindo, irmãos, faz muito tempo, que nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas nós devemos lutar contra os espíritos imundos, Os espíritos malignos, que atuam na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Mas nós não podemos esquecer também, irmãos, que esses espíritos, eles atuam, eles trabalham contra a nossa vida, para destruir a nossa vida e tudo aquilo que nos pertence, ou a nossa saúde, seja qual for a área. Esses espíritos, irmãos, eles não trabalham de graça. Porque atrás daquele espírito tem alguém, que invocou o nome dele, tem alguém que pagou a ele, tem alguém que fez algum sacrifício para que ele viesse a destruir, a nossa vida. Então é onde eu venho meditando nessa palavra e eu sei que todos aqui entendem, que não é contra o sangue e a carne, é contra os espíritos, contra o diabo, contra Satanás. Mas só lembrando que Satanás ele não trabalha de graça. Se não pagar ele, irmãos, ele não vai trabalhar de graça. Então, irmãos, é onde eu vejo, nada nesse mundo é de graça. O que nós ganhamos de graça aqui nesse mundo, irmãos, foi a nossa salvação. Mas, na verdade, não foi de graça. Alguém teve que morrer para que nós fôssemos salvos. Então, como que o Satanás vai trabalhar de graça? Ele não trabalha de graça. Ele tem o seu preço. Ele tem aquilo que ele quer, que ele deseja, para que ele venha destruir a nossa vida e a nossa família. Então, a única coisa que nós recebemos de graça foi a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, não foi de graça, porque alguém teve que morrer, alguém teve que pagar o preço por nós. Então, por isso, nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, sim contra os espíritos. Mas só lembrando que alguém pagou por aquilo, alguém invocou o nome daquele espírito, daquele demônio, para destruir a nossa vida. Então, é por isso que eu falo para os irmãos, servir ao Senhor Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse mundo. Não só ir para a igreja, mas servir a Ele em espírito e em verdade. E deixar o ódio, deixar a ira, deixar a mágoa. Às vezes, quando Deus nos revela quem foi que invocou os espíritos para nos destruir, para nos perturbar. É claro que vem uma certa raiva, irmãos, no momento, assim. Talvez vem de pessoas que a gente menos espera, são pessoas próximas, como eu falo para os irmãos, de onde eu vim, o que eu passei, o que eu enfrentei para chegar até aqui. É claro que desperta ali, irmãos, um sentimento na gente que eu não quero nem falar. Mas eu não entendia, da palavra de Deus. E hoje, lendo ali Efésios 6, 12, a gente sabe
que entende também, né, que não foi o Espírito só. O Espírito por si só, ele não vai nos atacar, porque ele não trabalha de graça. Mas, enfim, nós devemos orar, nós devemos repreender, sempre estar na presença de Deus, buscando ali o revestimento espiritual, buscando, né, irmãos, as armaduras de Deus, para que nós possamos se livrar dessas potestades, dessas castas malignas. E às vezes eu fico pensando, irmãos, como que invocar o nome de Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão poderoso. Mas existe no mundo, existe de tudo, né, irmãos? Há quem invoca os espíritos imundos, mas há quem invoca o sangue de Jesus. Quem clama pelo sangue de Jesus? E claro que o diabo já é perdedor. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos que buscar 24 horas em Deus, nos revestir, né, das armaduras de Deus, buscar uma cobertura espiritual, sempre estar, não assim, morando dentro de igreja, né, irmãos? Que não é tanto ir em igreja, não. Porque não adianta só ir na igreja e não fazer a vontade de Deus. Nós temos que, sim, nós temos que estar unidos, porque lá em Salmo 133 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então é junto, né? É unido dentro da igreja, mas é unido também espiritualmente, né? Não é só dentro da igreja, é só aquele tumulto de gente, mas todo mundo ali é um contra o outro, tem que ser unido. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, não é só estar dentro da igreja, não, irmãos, é estar em espírito e em verdade servindo a Deus, para que essas castas de demônio venham bater retirada da nossa vida. Só lembrando para os irmãos que os espíritos não trabalham de graça. Eles não fazem nada de graça, nada nesse mundo é de graça. A nossa salvação, a maneira de falar, ela foi de graça, mas custou a vida de alguém. Custou a vida de alguém inocente, alguém santo, alguém puro, que ele se fez 100% homem, 100% Deus, para morrer por nós naquela cruz, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. E hoje eu olho para trás e falo, Senhor, às vezes eu já falei isso, Deus, porque o Senhor não me fez numa família evangélica, porque o Senhor não me fez nascer um berço evangélico para que eu não tivesse passado por tanta coisa. Meus irmãos, nós temos que ter uma preparação aqui. Todo estudante que ele quer chegar ao final do ano com nota boa, que ele quer ser aprovado no final do ano, ele tem uma luta, ele tem um sacrifício a fazer. Então todos nós, quando Deus nos escolhe, é que eu sempre eu vou lembrar isso e vou falar para os irmãos, Deus não escolhe aqueles que já estão dentro da igreja, não. Deus escolhe aquele que está no mundo, aquele que é improvável, aquele que é rejeitado. Ele não olha para o filho de um pastor e fala, eu vou exaltar esse porque ele é filho do pastor. Não, irmãos, porque tem filho de pastor também que cai. Se tem até o pastor que cai, imagina o filho de pastor. Então Deus pega aquele improvável, como a palavra dele fala, que ele pega as coisas que não são para confundir as que são. As loucas para confundir as sábias. E é assim que ele faz conosco. Ele nos pega lá do monturo, ele nos pega da podridão, do lixo, de tudo aquilo que não presta e nos levanta na presença dele. Aqui é para envergonhar o Satanás, porque quando o Satanás olha para nós, ele diz, isso aí não vai dar nada. Aí a família toda se levanta, como eu já falei para os irmãos, como tem tantas pessoas assim, tem tantas pessoas sofrendo, e até sem saber por quê. Quando eu ainda era casada, que meus filhos eram pequenininhos, tinha uma prima do pai dos meus filhos, ela falava assim, a minha família não gosta de mim, eu sou a ovelha negra da família. Só que eu não tinha entendimento, eu nem sabia que eu também era essa ovelha negra lá no passado. Hoje eu vejo que nós não somos ovelhas negras. Nós somos a ovelha do pasto do Senhor Jesus, do pastoreio de Deus. E é por isso que nós somos rejeitados. Hoje que eu fui entender isso, só que eu não converso mais com essa pessoa, eu não tenho contato de ninguém lá, então eu falo assim, nós não somos ovelhas negras, nós somos a ovelhas escolhida do Senhor Jesus. E por isso nós passamos por tanta luta. Nada de graça, irmãos, nada de graça. Mas a palavra de Deus fala, aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. É assim que diz a palavra do Senhor Jesus. Então eu deixo essa passagem para a meditação dos irmãos, para a minha meditação também, porque quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu fico muito agradecida a Deus, porque hoje, quando eu falo para os irmãos, antes eu não tinha tempo de ler a Bíblia. E eu só fui ler a Bíblia depois que eu cheguei aqui nessa cidade, irmãos. Em dezembro vai completar 3 anos que eu tô aqui. E quando eu cheguei aqui, irmãos, que eu fui ter tempo de meditar na palavra. Então eu li a Bíblia já 2 vezes, em 2023, 2024. Eu li a Bíblia todinha.
mas mesmo assim a gente tem que meditar todos os dias para não esquecer nada. Às vezes eu até falo algo aqui, irmãos, fica meio incompleto, mas eu peço a compreensão dos irmãos, porque, como eu falei, a minha memória não é boa. Graças a Deus eu estou me levantando, irmãos, Deus está me sustentando e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, quando eu olho para trás, eu agradeço muito a Deus, que mesmo lá eu sem ter entendimento, o Senhor Jesus me tirou de ovelha negra para ovelha do seu pastoreio. E assim, irmãos, nós vamos vivendo, nós vamos levando a nossa vida na presença de Deus. E não deixar, irmãos, não deixar a nossa mente frustrar por causa dessa palavra. Ah, irmã Natalícia, mas se é o diabo que levanta, é porque que a pessoa, se é a pessoa que tem raiva de nós, porque o diabo se levanta contra nós. Não, irmãos, é porque a pessoa, por si mesmo, ele não pode chegar até nós, nos bater, não pode chegar até nós e nos matar, porque aí ele vai preso, né? Aí ele invoca os espíritos para matar, para roubar, para destruir, leva a pessoa para prostituição, leva para o mundo das drogas, coloca doença, irmãos. Coloca o câncer, coloca a AIDS, coloca tudo que ele puder colocar. Irmãos, eu já vi uma pregação um dia que eu fiquei assim, impactada com aquela pregação, porque nem tudo a gente sabe. O pastor falando assim, tá achando que é um demônio só que trabalha contra a sua vida? Não, cada área da sua vida tem um demônio trabalhando, porque o Satanás, ele tem vários funcionários. Então, cada um trabalha contra cada área da nossa vida. É sentimental, é física, é espiritual, é familiar, é financeira, na saúde, é conjugal, né, irmãos? Trabalha contra os nossos filhos. Irmãos, é muita luta. Então, ali nós vemos que tem alguém por trás daquilo ali. O Satanás, o lugar dele é no inferno, mas ele está aqui na terra esperando a quem tragar. Ele vive ao nosso derredor esperando a quem tragar. Mas ele não vem contra a nossa vida se alguém não invocar ele, se alguém não pagar ele um alto preço. Tem pessoas, irmãos, quando eu manifestava, irmãos, já falou na minha boca que foi pago 20 mil para me matar, irmãos. 20 mil, irmãos. E eu tô aqui. Por quê? Porque o Senhor Jesus me escolheu. O preço por mim ele já pagou, irmãos. Então não tem dinheiro que me compre. Não tem dinheiro, irmãos. Não tem valor, não tem preço nenhum que pague para destruir minha vida que o Senhor Jesus vai permitir. Porque a minha vida, minha alma, minha salvação foi comprada a preço de sangue, irmãos. Então nós temos que entender isso. Satanás não trabalha de graça. Por trás dele, irmão, por trás dele tem alguém que invoca ele, tem alguém que paga ele para destruir a nossa vida. Amém, irmãos? Medite nessa palavra, Efésios 6:12, e que o Senhor Jesus fale ao coração dos irmãos. Eu peço perdão mais uma vez aos irmãos. Irmãos, eu sempre vou estar falando essa palavra aqui. Eu peço perdão aos irmãos se eu falei algo que feriu alguém, que machucou alguém, porque o nosso dever, a nossa obrigação é sempre estar pedindo perdão, irmãos. Como eu já pedi perdão à minha mãe, eu pedi perdão a um dos meus irmãos, o que mais era contra mim, irmãos. Irmãos, quando o irmão vê eu mexendo aqui, é alergia, viu, irmãos? Tem dia que eu amanheço bem ruim, assim, dá alergia. Eu já pedi perdão a pessoas que eu nunca tinha feito nada, mas me humilhou muito, me pisou muito. E um líder me pediu para pedir perdão, eu fui pedir perdão, então sempre eu vou estar fazendo isso aqui. Irmãos, me perdoe se eu falei algo que machucou os irmãos, que ofendeu os irmãos, algo que os irmãos não gostaram. Ah, irmã Nathalie, você falou isso está errado. Me perdoe, irmãos, porque às vezes a memória falha. E nós somos falhos, né, irmãos? Nós não somos perfeitos, não. Perfeito é só Ele, irmãos, que nunca errou, nunca falha, e jamais nós vamos encontrar erro no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mas medite nessa palavra. E que o Senhor Jesus possa falar ao coração dos irmãos. E só lembrando, irmãos, aqui sobre essa passagem, nós devemos lutar contra os espíritos. Mas quando o Senhor Jesus nos mostrar quem está por trás daquela obra, quem pagou aquele demônio para nos destruir, irmãos, nós não vamos revidar com aquela pessoa. Nós vamos entregar ela na mão do Senhor Jesus. Nós vamos orar por ela, porque a palavra de Deus fala para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então não é brigar contra aquelas pessoas, não é caçar briga, não é caçar confusão, contenda, não. Vamos orar, entregar na mão de Deus, vamos amar ela, mas ela no lugar dela, no cantinho dela, nós no nosso cantinho, no nosso lugar. Amém, meus irmãos? Porque é assim que eu estou fazendo. Quando no começo dos vídeos, né, nos primeiros vídeos, quem assistiu lá sabe, que hoje eu moro em um lugar bem longe dos meus parentes. Eu amo eles, irmãos, mas eles lá e eu aqui, né? Gosto muito deles, oro por eles, entrego eles todo dia nas mãos de Deus, mas eles lá e eu aqui. Não dá mais para confiar nas pessoas que contam a nossa vida. Nós não podemos pegar o nosso inimigo e colocar dentro da nossa casa. Outro dia, irmãos, eu vi uma reportagem aqui
Eu fiquei curiosa para ver aquela reportagem. Eu não sou curiosa, irmão, mas aquele título daquele vídeo me chamou a atenção. Um homem tirou a vida de uma mulher, mas a filha da mulher perdoou aquele homem e voltou. E aquele, eu não sei se ele foi preso, pegou aquele homem e colocou dentro de casa. O que ele fez, irmãos? Ele foi tirou a vida dessa pessoa também. Então, como que alguém vem, me ataca, mas eu vou e pego ela e coloco dentro da minha casa? Não, eu já perdoei, ele já se converteu, né? Ele se arrependeu. Irmão, Satanás, ele é sagaz. Ele é astuto, irmãos. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe a vida que ele quer destruir. Ele não desiste, irmãos. Então, como que uma pessoa vem e me prejudica, a pessoa fala de me matar, a pessoa faz tanta coisa, ou talvez contra alguém da minha família. Aí vem falar para mim que se arrependeu e eu vou acreditar e colocar dentro da minha casa, irmãos. Nunca, jamais nós devemos fazer isso, irmãos. Nunca, jamais, irmãos. Então, é o lado que nós temos que vigiar. Porque Satanás, ele não tá brincando. Ele não vem para brincar. Assim como Deus não brinca com a nossa salvação. Se Deus brincasse com a nossa salvação, todo mundo seria salvo. Da mesma forma que Deus não brinca com a nossa salvação, o Satanás também não brinca com a nossa alma. Nós temos que buscar, nós temos que vigiar, entregar tudo nas mãos do Senhor, irmãos. E também afastar, né, daquela situação, afastar daquilo que está nos prejudicando. Eu muitas vezes afastei, irmãos. E quantas vezes precisar, eu vou estar me afastando, irmãos. Que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, porque essa palavra é muito forte para mim, irmãos. Eu fui entendendo, né, de um certo tempo para cá, que eu tive tempo, né, de estar meditando na palavra, e eu fui entendendo e saber, né, que nós temos que perdoar, sim, a nossa obrigação, o nosso dever perdoar. E amar aquela pessoa, mas não conviver com aquela pessoa novamente, confiar novamente naquela pessoa. Porque se ela tentou uma vez, ela não vai desistir. Aí nós deu legalidade para o diabo entrar novamente na nossa vida e nos destruir. Se essa pessoa tentou nos destruir, né? Pagou ali o Satanás, pagou um trabalho, uma oferenda, qualquer que seja o que fez contra a nossa vida. Aí nós sabemos que é ela, às vezes ela até fala, ai, vem e pede perdão, fala, eu tô arrependida, eu peço para que você me perdoe. Aí nós perdoa e começa a ter a convivência de novo, irmãos. É mais uma brecha que ela quer. Ela fala assim, ai, eu não consegui dessa vez, da primeira vez, mas dessa eu posso conseguir. Porque ela acreditou em mim. Então, irmão, Satanás é sagaz, ele tem suas astutas, ele tem suas artimanhas, ele sabe muito bem como trabalhar para nos iludir. Como eu vejo uma pregação, nos ludibriar, né? Ele sabe muito bem trabalhar, ele conhece nosso ponto fraco. No que nós tiver apegado, irmãos, é que ele vai trabalhar. Eu ouvi muita pregação, se nosso coração, porque ali a palavra de Deus mesmo fala, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E se nós estiver apegado num bem material ou num familiar, ali que o diabo vai tocar. Mas nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que entregar, amar nossa família, é claro, não jogar, não destruir a nossa família, não abandonar, mas nós temos que entregar na mão de Deus e apegar somente a Deus. O nosso coração, o nosso pensamento tem que estar totalmente voltado para Deus, que assim o diabo não tem poder de tocar. Porque quando nós apegamos a algo, ele vai tocar naquilo para nos ferir, para nos machucar e para nos destruir. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa falar com os irmãos nessa tarde de sábado. Acho que hoje é 7, né? 6 de setembro. Que o Senhor Jesus possa falar com os irmãos através dessa palavra. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar e meditar na palavra do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso foco tem que estar no céu. É como eu já falei, não desistir da nossa família, não amar o nosso inimigo, não orar por ele, por aquele que nos persegue. Nós nunca devemos revidar, nunca devemos brigar com ninguém. Falar, eu descobri, você fez isso contra a minha vida, é você que é o causador disso. Nunca, jamais, irmãos. Mas nós temos que entregar na mão do Senhor. E revestir das armaduras de Deus, meditar na palavra, ter um revestimento espiritual, né? E uma cobertura espiritual e também o revestimento das armaduras de Deus. Para que nós possamos sair dessa situação, irmãos. É claro que o diabo nunca vai desistir, irmãos. Irmãos, o diabo, ele não dorme, assim como Deus é espírito, o diabo também é espírito. Ele não dorme, ele não descansa, irmãos. Ele fica esperando qualquer brechinha, qualquer vacilo nosso, irmãos, para ele estar entrando na nossa vida e fazendo um estrago muito grande. Então é onde nós temos que vigiar muito, irmãos, muito mesmo. Porque o Senhor Jesus já nos pede para nos vigiar, né, irmãos? Orar e vigiar.
que nós não sabemos, né, irmãos? Assim como o Senhor Jesus, Deus fala para nós orar e vigiar, que nós não sabemos o dia que será a vinda do Filho do Homem, nós temos que orar e vigiar também, que nós não sabemos, irmãos, como que o diabo vai agir na nossa vida, em que área da nossa vida, o que ele vai tentar destruir, que hora que ele vai chegar, se é de dia, se é de noite, nós não sabemos. Então nós temos que ser vigilantes em tudo. Tanto na volta do Mestre, como nos ataques espirituais, né, irmãos? E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar te abençoando nessa tarde de sábado, que Deus possa abençoar o seu final de semana, que Deus abençoe quem vai para a igreja, quem vai para um culto, Deus abençoe quem não vai poder ir, quem vai trabalhar final de semana, porque nem todos nós, né, irmãos, temos a condição de ir num culto no final de semana, que tem pessoas que trabalham, né, tanto à noite quanto o dia, tem pessoas que trabalham final de semana. Mas que o Senhor Jesus possa abençoar o trabalho das suas mãos, que o Espírito Santo de Deus possa te guardar onde você estiver, seja no trabalho, seja na igreja, seja uma viagem, seja onde for, mesmo que você estiver em um hospital, que o Senhor Jesus possa trabalhar na sua vida. Esteja onde quer que você esteja, seja guardado por Deus, que a presença de Deus sempre esteja com vocês, com nós, né, irmãos, conosco, em todos os dias da nossa vida, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, a nossa casa, guardando o trabalho de quem trabalha, guardando em todas as áreas da nossa vida. Amém, meus irmãos? Fique com essa meditação nessa tarde e que o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração. Que Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo, porque o nosso Senhor Jesus está esperando. O Senhor Jesus está nos esperando, Ele está nos aguardando naquele grande dia. Vamos espalhar o evangelho do amor, vamos espalhar o evangelho da cruz, vamos espalhar o arrependimento, o perdão, irmãos, tudo aquilo que nós podemos fazer, que nós possamos fazer para ganhar almas, irmãos, vamos estar fazendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro, assim se o meu Deus me permitir.